Pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso último resumão semanal da disciplina de Bases para Ciência e Tecnologia B. Aqui a gente vai finalizar, o assunto de séries, É, mostrando, uma das grandes vantagens da gente estar lidando com séries de potência, que é representar funções. E já vai ficar bem claro logo logo, por que que é muito útil, representar funções como séries de potência. Bom, note que quando a gente escreve a seguinte série de potência, somatório variando de zero até infinito, de x elevado a n, isso aqui, essa série inocente, ela se trata dessa série aqui, tipo 1x, x quadrado, x ao cubo, a quarta e por aí vai, Nesse caso, esse x aqui, ou número entre -1 e 1, então essa série se configura como uma série geométrica e conseguimos uma fórmula que dá a soma desses termos, que basicamente vai ser isso daqui, tá? Então, isso significa o quê? Que conseguimos representar, podemos escrever a função, uma função f de x, podemos representar a função f de x igual a 1 dividido por 1 menos x, como essa série, no seguinte domínio, O domínio da função vai ser o intervalo aberto de -1 até 1 a valores reais, tá? Então, existem alguns casos, em que a gente consegue estar representando funções como série de potências, onde o x faz sentido, porque você quer pegar um valor de x e quer que isso aqui dê um número, então, onde a série converge, tá? Onde possui um determinado raio de convergência. Certo? Então a gente consegue representar, diversas funções, dessa forma, fazendo alguns truques, algébricos, tal, Deixa eu só pegar mais um exemplo, Tipo, outro exemplo bem bacana, que é o seguinte, Aí você vai manipulando a função e tentando deixar ela com cara de série, Mais um exemplo sobre isso é essa daqui, ó. Como é que a gente faz para representar essa função aqui em série de potência, tá? E qual que é o domínio, desta função vista como série de potência? Então, aqui é o seguinte. O que é legal eu sempre ter em mente é que, por exemplo, isso aqui está com cara de soma de termos de uma série geométrica, Só lembrando que a série geométrica ela é caracterizada dessa forma, De 1 até infinito. Zero também não vai fazer mal nenhum, sabe? Mas e ela tem essa cara aqui, É a r elevado a n menos 1. Por exemplo, se você colocar 1 aqui vai dar zero, Então você também pode escrever isso aqui da seguinte forma, n variando de zero até infinito a r elevado a n. Também vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, ok. Aí o que que acontece, Caso a razão que é esse r aqui, como a gente viu ali, esteja entre -1 e 1, então a soma disso daqui vai ser igual a isso daqui, tá? É mais ou menos parecido com isso, No caso aqui o nosso A
seria o 1, né? A gente poderia estar reescrevendo também, né? Colocando 2 mais x. E aí você tem que o seu a é igual a 1. Só que você precisa dar uma melhorada aqui embaixo, né? Tem que aparecer um 1, tem que aparecer um menos aqui, né? E destacar a razão, né? Mas para isso, basta a gente fazer o seguinte, né? Você vai reescreve isso aqui como sendo 1, aí coloca 2 como sendo, no caso aqui você pode estar isolando o 2, né? Então aí você isola, vai ficar 1 mais x sobre 2, tá? Aí você pode isolar aqui o nosso meio, né? Aí vai ficar desta forma aqui. E aí você precisa dar um jeito de aparecer o menos aqui embaixo, né? Então, para isso, aí é só você reescrever assim, né? Meio. E aí coloca um menos vezes menos, né? Então vai ficar 1 menos vezes menos x menos 2, tá? Então você tem o quê, né? Que, no caso, esse cara aqui vai ser a sua razão. Então, você consegue reescrever, né? A sua. Você consegue resgatar, né? Você consegue, a partir dessas informações, né? Onde você tem o A e o R, né? Você consegue escrever essa função como essa série aqui, ó. N variando de 0 até infinito. Tem o meio, né? Então, o meio, na verdade, só estou interessado nisso daqui, né? É a fórmula da soma. O meio é uma constante, posso tirar ele para fora. Então, o A é 1, então não vai fazer diferença nenhuma. E a razão é menos x sobre 2 elevado a n, tá? E aí, se você quiser, você pode dar um destaque para o menos 1, né? Você pode. Menos 1 elevado a n vezes x elevado a n dividido por 2 elevado a n, né? Ou botar esse n aqui embaixo e colocar n mais 1 aqui, tá? E aí, o que que acontece, né? Aí, quando você aplica o teste da razão aqui, você verifica que o raio de convergência dele, né, vai ser 1, tá? No caso, você vai encontrar esse raio de convergência aqui. E aí, quando você multiplica tudo por 2, você vai ter isso daqui, tá? Então, o domínio dessa função, né, vai ser o intervalo aberto de menos 2 até 2, tá? E por aí vai, né? E aí, cada exemplo, né, vai ter suas peculiaridades, né? E você vai conseguir descobrir, né, como se escreve como representa essa função em série de potência, né, e qual que vai ser o domínio dela, tá? Bom, o que torna muito interessante, né, a gente tá escrevendo função como série de potência é que vai ficar muito fácil a gente estar derivando e integrando, né? A gente tem um teorema e é basicamente você usar, né, o conceito de derivada e de integral em cada pedaço, né? Aí eu vou escrever aqui e já comento com você. Então, esse é o teorema, tá? E aí é o seguinte, né? Se caso você tem a série de potência, né? Dessa forma, o raio de convergência, né? Então, aqui eu tô escrevendo, aqui você escreve ela por extenso, né? Então, ela vai ser diferenciável, né? E, portanto, contínua, né? Lembrando que diferenciabilidade implica em continuidade, né? O inverso não vale, né?
continuidade não implica em diferenciabilidade. Então você tem que ela é diferenciável, portanto, contínua nesse intervalo, e você consegue derivar, né? E é o mais interessante, né? Que você consegue derivar essa função derivando em cada termo, né? E cada termo é um polinômio, né? E aí só você dá um tapa na potência, né? E aí depois, quando você rearranja tudo, aí você consegue uma expressão também em termos de somatório para sua derivada. E a mesma coisa acontece com a integral, né? Você consegue integrar também cada parcela da soma. Então, a sua integral, ela vai ter essa representação aqui, ó. Então, aí é bem uma das grandes, né, utilidades de você estar escrevendo em série de potência é exatamente essa, né? É você poder derivar e integrar de maneira bem mais simplificada, tá? Então, por exemplo, né, se você pegar essa seguinte função aqui, conhecida como função de Bessel, e eu fiz no resumão, tá? Mas essa função aqui, que eu consigo escrever ela como um somatório, como uma série, ela é uma função, né, que ela é bem estranha, né? Se você for ver, olha, 2 elevado a 2 n, aí eu tenho um n fatorial ao quadrado, tá? Vezes x elevado a 2n, tá? Essa função, ela é bem interessante, né? Porque o raio de convergência dela vai ser a reta toda. Então, para todo x, esse somatório converge, tá? E aí você tem o seguinte, né? Se você quiser calcular a derivada dessa função, é só você substituir nessa fórmula aqui, né? Aí é só você identificar o que que é o Cn, né? Que no caso o Cn aqui vai ser isso aqui, tá? E esse outro pedaço aqui, posso estar escrevendo como sendo x menos zero, 2n. Então, nesse caso, só seguindo mesmo à risca o que está escrito na fórmula, escrever derivada, né, da função de Bessel como sendo o somatório, né, n0, n variando de zero até infinito. Aí aqui a gente substitui, coloca um n mais 1 aqui, escreve Cn mais 1, né, que é o termo seguinte, então vai ser isso aqui, mais 1, dividido por 2, que multiplica 2n mais 1, n mais 1 fatorial elevado ao quadrado, e aqui vai ficar x menos zero, 2 vezes n mais 1, né? Então, é só colocar direto aqui, ó, 2n mais 1, né? E aí essa técnica, ela é muito boa, inclusive, né, para a gente encontrar representações para série de potências, onde a gente conheça, a gente saiba como derivar, né, ou como integrar séries que a gente já conhece. Como, por exemplo, você pode estar usando uma coisa bem útil, né, que é determinar, né, a série de potência e o raio de convergência para essa função aqui, ó, ln de x mais 1, tá? Aí o que que acontece? Beleza, a princípio eu não consigo usar de maneira direta, né? Mas a derivada, né? Isso daqui é 1 sobre x mais 1, tá? Ou 1 mais x, tá? E aí, isso aqui você pode reescrever, né? Como 1 menos menos x. Aí isso daqui é como se fosse a soma dos termos da série geométrica, que no final vai ser igual a isso aqui
menos 1 elevado a n, x elevado a n. Tá? Aqui eu só quebrei, né, o menos 1, né, mas na verdade isso aqui é a razão, né, vai ser isso aqui elevado a n e tal, eu só tirei para fora o menos 1, tá? E isso aqui converge, né, para quando x for tiver no intervalo, né, entre menos 1 e 1, certo? Beleza, então a gente consegue representar, né, a derivada, né, desse jeito, né? Porém, o que que acontece, né? Aí aqui a gente tem o seguinte, vamos escrever. Então, o lance é o seguinte, se a derivada é isso, então se a gente integrar isso, vai voltar no ln, tá? Então, ó, é o seguinte, então, é integral, né, de 1 mais x, mesma coisa aqui, integral, somatório, n variando de 0 a infinito, menos 1 n, x elevado a n, né? E aí o que que acontece, né? Você pode fazer de duas formas, né? Ou você pode ir direto aqui na fórmula integral, né? Pegar Cn, colocar xn menos a, tal, não sei o que, mais um, isso aqui. Ou você pode abrir, né, também e ver o que que dá, né? No caso aqui, você tem que esse negócio aqui, essa série aqui é a mesma coisa ah, que é zero, né? Então isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser menos x mais x quadrado menos x ao cubo, né? E por aí vai, né? E quando você integra isso aqui, é a mesma coisa que escrever o quê? Né? A mesma coisa que escrever, ó. Então vai ser a constante, né? Já que é primitiva, então mais x menos x quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4 mais, e por aí vai, né? Dessa forma, isso daqui, né, vai dar somatório. Foi só você conferir lá com a fórmula da integral, que não tem erro. Menos 1 elevado a n mais 1, x elevado a n dividido por n, tá? Mais a constante. Beleza. Então, isso daqui é o nosso ln x mais 1, tá? Onde o domínio desse negócio é de para x variando de menos 1 até 1, tá? Lembrando o seguinte, né? Quando não tem como o x ser menos 1, né? Porque daria ln de zero, né? Por isso que a gente coloca mais 1 para essa folga. Muito bem. Agora a gente vai falar, né, sobre, eu acho que é a maior técnica, assim, a gente está escrevendo representações, né, em séries de potência, que é a famosa série de Taylor, ou o caso particular dela, que é a série de Maclaurin, né? Bom, você tem aqui a série Taylor. E o que é a série de Taylor, né? É você começar da seguinte forma, ó. Então, por exemplo, você parte de uma série de potências, né? Então, suponha que você consiga escrever, né, uma função dessa forma, né? C1, C0, C1, x menos a, tá? Mais C2, x menos a ao quadrado, mais 3, x menos a ao cubo, e por aí vai, tá? E com o seguinte raio de convergência, né? Supõe que
a função ela convirja para todo x que satisfaz isso aqui, né? Que está nesse raio de convergência aqui, né? Para todo x que pertença ao intervalo R menos A, R, opa, A menos R, né? E A mais R. Tá? Então, esse aqui é o domínio da nossa função. E agora, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou considerar x igual a A. Tá? Então, se eu tomar x igual a A, então, o f de A ele vai ser igual a C0, né? Porque isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar e todos os outros termos vão zerar. Tá? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar isso aqui. Tá? Então, derivando, eu vou ter que f' de x C0 é constante. Vou derivar isso aqui, regra da cadeia, né? Derivada de dentro vezes a derivada de fora, né? A derivada de dentro vai ser 1, né? E a derivada de fora vai ser C1. Então, próprio C1. Mesma coisa. Aplicando a regra da cadeia aqui, né? O 2 vai cair, o C2 continua, vou ficar com x menos A. Aqui o 3 vai cair, o C3 vai continuar aqui, isso aqui continua e 2 e por aí vai, né? E aí eu vou repetir a mesma coisa, né? Olha, e se eu pegar x igual a A, né? Quanto que vale f' de A? Novamente vai valer, novamente não, né? Aqui vai ser diferente, mas vai valer C1, porque isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar e todos eles vão zerar, tá? Vamos fazer mais uma. Aí depois eu acho que já dá para ter uma boa ideia do que vai acontecer, né? Vou derivar duas vezes, então C1 vai embora, aí vai ficar aqui 2C2, aí vai ficar 2 vezes 3 C3, x menos A, mais. Aí o próximo seria o quê, né? O próximo seria ao cubo, né? Aqui, né? Seria 4C4, né? Então vai ser 3 vezes 4C4 e menos A ao quadrado, né? E por aí vai. E se a gente considerar o x igual a e calcular o f' de A, vai dar 2C2. Bom, se a gente continuar fazendo esse processo, o que vai acontecer, né? Quando a gente calcular o... Está caindo os expoentes, né? Então vai continuar caindo tudo, né? Na próxima etapa, esse cara aqui vai embora, né? Na próxima derivada, esse cara aqui vai embora. Vai sobrar só isso aqui. Aí o 2 vai cair, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4 ser 4, né? E aí você vai perceber que o f, que no caso seria o f duas linhas, né? O f três linhas aqui de A vai dar 2 vezes 3 C3, tá? O F4 vai dar o quê? 2 vezes 3 vezes 4 C4. E se continuar nesse processo, você vai ter que, na enésima derivada, quando você aplicar no A, isso vai dar 2 vezes 3 vezes 4 vezes o N, tá? Vezes Cn. Repara o seguinte, né? Que isso daqui é n fatorial, tá? Então, você tem que isso daqui é n fatorial vezes Cn. E aí, a gente consegue isolar o Cn, né? Então, o Cn para a gente vai ser igual a Fn de A dividido por n fatorial. Então, dessa forma, né, a gente consegue representar os coeficientes da série geométrica, né, em termos da derivada da função, né? Então, feito isso, a gente demonstrou, né, de maneira bem informal assim, peronomútil, o seguinte teorema. E, infelizmente, nesse curso, né, a gente não conseguiu abordar um pouco melhor, né, porque tem
uma questão de erro também, né? E você pode considerar a sua função. Você pode meio que travar ela em alguns pontos, né? Se quiser. Deixa eu fazer o seguinte, aqui embaixo. Não gasta lousa aí, gente. Vendo isso aqui. Não gasta papel. Mas aí acontece, né? A gente demonstrou esse resultado, né? E o que basta a gente fazer o seguinte, né? Só substituir, né, cada CN pelo que a gente encontrou, né? Então você vai ter o seguinte, ó, se você tem realização em série de potência, né? Então e o raio de convergência, né? Você pode substituir o CN pelos FNs aqui, né? Então F de A, né? Linha de A, F2 linha de A, tal, por aí vai, né? E aqui, isso aqui é o que a gente chama de série de Taylor, né? E se caso esse A for igual a zero, aí você chama de série de Maclaurin, certo? Aí o que que acontece, né? É, o que não deu para mostrar nesse curso é que existe uma fórmula que é uma fórmula do erro, né? Que, por exemplo, né? Às vezes você não precisa disso tudo, né? Dessa soma infinita, né? Às vezes você quer pegar uma função bem estranha, né? E colocar para o computador fazer conta, tal, né? Então você pode meio que considerar algumas casas de erro, né? E aí você tem uma fórmula que descreve isso, né? Quem sabe no futuro, né? No próximo período eu não consiga abordar um pouco melhor sobre isso, né? Mas pelo menos já fica a menção, né? E beleza, né? É, Vamos fazer uma aplicação agora, né? Interessante aqui. Vamos encontrar a série de Maclaurin de e de x e qual que é o seu raio de convergência. Tá? Então, deixa eu copiar aqui. Isso vai ser muito útil para a gente. Então, deixa eu copiar aqui. Ok. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem a nossa série e de x, tá? Então, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa escrever ela dessa forma aqui, né? Como sendo um f de x, um f de zero mais um f' de zero x, um f duas linhas de zero x quadrado, né, tal. É, lembrando que esse x, xn, x quadrado é porque aqui você cancela, né? O a fica igual a zero, só sobra esse x, tá? Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar até não poder mais, né? E aqui a gente tem uma certa sorte, né? Porque se a gente deriva uma vez essa função, é ela mesma, né? Se você deriva duas vezes, também não muda nada. E você deriva em qualquer vez, sem problemas, certo? Então, dessa forma, você tem o quê, né? Que f' de zero é e elevado a zero, que é 1. F duas linhas de zero é e elevado a zero, que é 1. E vai ser 1. E todo mundo vai ser 1. Certo? Agora é só montar, né, a nossa expressão. Então, aqui no caso, você tem o seguinte, né, que então o seu f de x, né, que é o e de x, ele é igual a... Então, vamos lá. Então, vai ser... Olha ali, ó, vou até descer aqui um pouquinho, ó. Tá. Na verdade, ele subiu. Então, vamos ver se a gente consegue descer. Consegui. Ó, então, vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Excelente, ó. Não, tá certo. Agora deu certinho. Então, beleza, né? Então, aqui vai ser 1. Aqui vai ser
x, né? Porque aqui é 1 fatorial é 1, né? Aqui vai ser x ao quadrado dividido por 2 fatorial. O próximo termo vai ser x ao cubo dividido por 3 fatorial. E por aí vai, né? Então, dessa forma, a gente consegue escrever essa série como sendo x elevado a n dividido por n fatorial, tá? E agora, vamos ver qual que é o raio de convergência, né, dessa série. Para isso, basta a gente aplicar o teste da razão. Então, vamos lá, né? Aplicar o teste da razão. Então, eu quero calcular o limite de n tendendo a infinito de módulo de a n mais 1 dividido por a n. Então, isso aqui vai ser igual a limite de n tendendo ao infinito de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Tudo isso dividido por x elevado a n dividido por n fatorial. Aí, quando você aplica, aí dá para você fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar um pouco na fração de cima, né? Então, eu posso escrever ela como x vezes n, x elevado a n vezes x. Vou trabalhar um pouquinho aqui no fatorial, né? Colocar n mais 1, n fatorial, e multiplicar pela inversa da segunda, né? Então, vai ser n fatorial dividido por x elevado a n. Aí, a gente vai cancelar esse termo com esse termo com esse. Então, desta forma, sobra... Ah, faltou os módulos, né? Então, dessa forma, isso daqui é igual a limite de n tendendo a infinito de módulo de x e multiplica 1 n mais 1, né? E aí o que acontece? Esse x aqui ele não vai fazer diferença nenhuma, né? E quando eu mando o n para infinito, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui vai ser zero sempre, né? Independente do valor de x. E zero é menor do que 1. Então, pelo teste da razão, essa série converge, tá? E como esse limite vai para zero independente do valor do x, segue que o domínio, né? Essa série é todos os reais, tá? Então, faz muito sentido, né? Já que é a mesma coisa. Então, a gente pode considerar realmente a mesma coisa, né? Então, o e de x, de fato, ele é essa expansão aqui mesmo, né? Beleza. Agora, né, tem uma aplicação que é bem interessante e é o seguinte, que você pode escrever, né, a expansão de seno e cosseno também, né, em série de Taylor, né? E é só você lembrar do seguinte, que se você pega, por exemplo, você tem f de x igual a seno de x, né? E aí você vai fazer o seguinte, você pode derivar uma vez, então você tem que ficar aqui do lado, ó, você deriva uma vez, então você tem que isso é cosseno, você deriva outra vez, então você tem que isso aqui é menos seno, você deriva outra vez, então você tem que isso daqui é menos cosseno, e quando você deriva pela quarta vez, você volta, né? Tá tudo x, né? Aqui é quatro é x, e aí você volta no seno de x, tá? E aí, se você calcular, né, a série de Maclaurin disso aqui, né? Então, você tem o quê, né? f de x é igual a f de zero mais linha de zero x mais f duas linhas de zero 2 fatorial x quadrado mais f três linhas de zero x ao
cubo dividido por 3 fatorial mais por aí vai, né? E aí você tem o quê, né? Você tem que f de zero é seno de zero, né? Então isso aqui é zero. Isso aqui é cosseno de zero, né? Que vai ser 1. Isso aqui é o quê, né? Duas linhas vai dar zero também. Isso aqui é o quê, né? Menos cosseno, então vai dar menos 1. Então, se você ajeitar isso aqui, você vai verificar que isso aqui vai ser igual a x menos a x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta dividido por 5 fatorial menos x à sétima dividido por 7 fatorial mais... E é isso aí, né? E você consegue organizar tudo, né? E escrever desta forma. Vou colocar isso aqui em cima, né? Para não atrapalhar a gente. Isso aqui. Então, aqui é menos 1 elevado a n, x 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial. E se você aplicar o teste da razão, você vai verificar que o domínio também vai ser todos os reais. Então, de fato, é o seno sem problemas, né? Então, vou até colocar aqui, ó, seno de x. E você pode fazer a mesma coisa para o cosseno. Então, você tem que cosseno de x é 1 menos. E é interessante, né? Porque o seno, vocês vão perceber aqui que só dá potência ímpar, o seno só vai dar potência par. Será que tem alguma coisa a ver pelo fato de uma função ser par e outra ímpar? Olha aí, né? Muita coincidência. Não, não, não tem coincidências, não. As coisas estão todas interligadas. Então, beleza. E você ajeitando isso, vai chegar nisso aqui. Ok, isso aqui. Arrumar aqui. Aqui. E também, né, o domínio vai ser a reta toda, né? Então, de fato, é o cosseno mesmo. É a função real cosseno. Muito bem. Aí, o que que dá para a gente fazer de interessante, né? Dá para a gente fazer o seguinte, primeiro vamos escrever o que que significa E elevado a I θ. Então, vamos trocar, né? Então, eu vou... Aqui seria... No lugar do x, vou colocar I θ. Então, é 1 mais θ mais I θ ao quadrado sobre 2 fatorial mais I θ ao cubo sobre 3 fatorial mais I θ a quarta sobre 4 fatorial e por aí vai, né? E lembrando que o i é raiz de menos 1, né? Que não é um número real, né? Então, não faria muito sentido eu colocar isso aí, né, tal, né? Porque a gente está lidando com funções reais, tal, mas vamos abrir essa exceção aqui porque a gente vai chegar num negócio bem, bem bacaninha no fim das contas, tá? O... Dá para avançar um pouco a teoria, mostrar que isso aqui funciona também e tal, aí, mas só vamos encarar como diversão agora, né? Só simplesmente manipular símbolos, certo? Então vamos lá, ó. Aqui, aí você tem um, aí você tem isso aqui, e aí você vai ter o quê, né? Você distribui aqui a potência, então vai ser i ao quadrado, que é menos um, né? Então você pode colocar menos i
fatorial. Aqui vai dar menos I 3 fatorial. Aqui vai dar mais, porque vai dar a quarta aqui, né? E a quarta que vai dar 1 também. E aqui 4 fatorial. Aqui é um 4, viu, gente? Esse 1. Tá. As letras todas, muita coisa tá ficando parecida, né? Beleza, né? Chegamos nessa expressão. E se agora a gente fizer o seguinte, né? A gente pegar e escrever I, I que multiplica seno de θ, assim, ó. Seno θ mais I seno θ. Então vamos lá, ó. Então, vamos. O legal é que dá para encaixar tudo, né? Você pode começar com 1 aqui do cosseno. Então, é 1 aqui do cosseno mais. Aí quem que é agora? Agora é o x ali, né? Só que o x é o θ, né? Então é θ. Θ? Ah, tá, mas. Ó, repara o seguinte. É, o meu i, ele está multiplicando o seno, né? Então, acho que vai ser mais fácil eu fazer assim, ó. Eu vou escrever o cosseno aqui, né? Então, cosseno vai ser os positivos, né? Então, vai ser 1 menos θ ao Q2 fatorial, né? E variando o sinal, né? Então, começa aqui menos, aí vai ser mais, né? Θ quarta fatorial. Aí o próximo é menos, né? Θ a sexta, né? 6 fatorial. E por aí vai, né? Esse é o cosseno. Agora eu vou escrever o i seno, né? Então, o i, ele vai acompanhar todo mundo, né? Posso até colocar aqui entre parênteses, né? E o seno é as potências ímpares, né? Então, é x, né? Então, ele vai ser θ. E o próximo é mais ou é menos? O próximo é menos. Então, é menos θ ao cubo 3 fatorial mais θ a quinta 5 fatorial menos θ a sétima 7 fatorial mais e por aí vai, né? E sendo que o i ele distribui em todo mundo, né? Então, quando você reorganiza tudo, aí isso daqui vai dar quanto, né? Vai dar o seguinte, ó. Então, vamos deixar tudo bonitinho, ó. Próximo termo, i que multiplica θ, então fica i θ. Próximo termo, vou seguindo a ordem de potência, né? Menos isso aqui. Próximo termo, i que multiplica o termo ao cubo aqui. Próximo termo, a quarta, né? E por aí vai, né? Aí o que que acontece, né? Repare o seguinte, que isso daqui é igual a isso daqui, tá? Então, desta forma, a gente mostrou que e elevado a i θ, ó, vou até dar um destaque melhor aqui, ó, vou até colocar na próxima página. É o seguinte, né, que e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. Bom, e aí isso aqui tem diversas implicações, né, para números complexos, né? Você consegue representar número complexo também com a exponencial aqui, conhecido como exponencial de Euler, né? Mas o que eu quero chegar é nisso aqui, gente, ó. Uma vez que a gente mostrou isso, se você trocar o θ pelo π, vai ter isso aqui, ó. E igual a i π igual a cosseno de π mais i
e isso daqui é igual a 1, isso daqui é igual a zero, você conclui que E e π é igual a -1. Ou pode falar que E igual a π mais 1 igual a zero. Tá? Que é uma das coisas mais lindas da matemática. Que relaciona diversas coisas curiosas, né? Por exemplo, né, relaciona o número 1, né, que é o dizem que foi o primeiro número a ser criado, né, para poder contar coisas, né? Depois temos o zero, né, que dizem que foi o último número a ser criado, né? Porque é difícil você pensar em algo que não acrescenta nada, né? E aí temos outros números curiosos, né? Que é o pi, é um número irracional, né? Que vem lá da época dos gregos, né? Surgiu da razão, né? Entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, né? O número E é conhecido como número de Euler, né? Que é aproximadamente 2,17, né? E também é um número irracional. E o I, né? Que é a raiz quadrada de -1, né? E é um número. O pessoal não demorou muito para cair a ficha, né? De que isso aqui a gente pode considerar como número, né? Mas não como os reais, mas acrescentar em algo, em uma categoria de números maior, né? E é geralmente o que acontece, né? E começou com os naturais, aí tinha os negativos. Então, beleza, criam-se um conjunto maior que tem os negativos, depois apareceu as frações, cria-se um conjunto maior que tem as frações, depois tem os números irracionais, cria-se um conjunto maior que contém todo mundo, né? E a mesma coisa aconteceu com o i, né? É a raiz quadrada de -1 e é um número que não é real, né? Porque não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dá negativo, né? Número real, no caso, né? Então é isso, gente. Eu acho que não teve nenhum curso que eu me lembre antes que eu tenha encerrado de um jeito tão, uma coisa tão, acho tão bacana assim. Tipo, não sei se para vocês é tão legal assim, sabe? Mas é uma das coisas que eu acho mais lindas assim da matemática. Tipo, todo mundo sabe, todo mundo que é aluno meu, aluna minha, né? Sabe que uma das três coisas que eu acho mais lindas assim, na minha graduação, né, que me impactou, né? Foram a primeira vez que eu descobri que existia infinitos maiores do que outros, né? A transformada de Laplace, que transforma a equação diferencial numa equação algébrica e depois resolve a equação algébrica e volta e resolve a equação diferencial. E a fórmula de Euler. Então é isso, gente. Um abraço aí. Muito obrigado por acompanhar até ponto. Se cuidem e até uma próxima.